Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, você sabe distinguir, discernir qual é a diferença de uma falsa manifestação de caráter ou o problema é espiritual? Qual é a diferença dos dois? Quando há uma traição, como você vê uma traição? É algo espiritual ou uma falsa manifestação de caráter? A pessoa não tinha caráter. Tem religioso que mesmo crendo em Deus, nas coisas espirituais, ele não crê que a traição tem nada de espiritual. Então ele diz que a traição é algo de caráter, não tem nada a ver com espiritual. Então quando uma pessoa ela não é espiritual, ela não entende sobre transgressão e iniquidade. E aí geralmente ele naturaliza uma traição. Então ele diz assim: eu perdoo a traição. Vá com Deus, eu perdoo, mas não convivo com o traidor. E aí ele não sabe discernir o que é uma falsa manifestação de caráter e o que é um problema que se trata de forma espiritualmente. A pessoa precisa de buscar um conhecimento, um tratamento de espiritual com psicanálise. Um exemplo é o conhecimento da própria alma. E aí a pessoa vai conseguir uma ajuda espiritual. Então, quem não é espiritual, é difícil você conversar com uma pessoa sobre traição, porque tem pessoas que não sabem nem o que é uma traição. Então, quando se fala em traição, ele acredita que para trair precisa um ato sexual. Ele acredita dessa forma. Então, o que é que ele faz? Ele diz que quem trai não tem caráter. E ele não conversa sobre o assunto, ele desconhece sobre o que é o caráter de uma pessoa e o que é um espírito, o que é as coisas espirituais. Ele desconhece entre uma coisa e outra. E aí você percebe que não tem como você conversar com essa pessoa e chegar a uma definição. Porque ela só fala, todo ser humano só fala daquilo que ele conhece. Então como é que eu vou falar de algo espiritual com uma pessoa que é natural? Que ela desconhece sobre transgressão e iniquidade. Então tem pessoas que desconhecem, não concorda, não quer ouvir e trata a traição como algo natural, não como algo espiritual. Então tem pessoas que não sabem nem o que é uma traição. Então ele diz assim, que para trair precisa ter um ato. Só é traição se houve toque, se houve beijo, se houve sexo. Ele desconhece do que é uma traição. Até isso ele não conhece. Tem pessoas religiosas que são assim. Então quer dizer, então Jesus não foi traído, porque não houve sexo, né? Judas traiu Jesus, não houve sexo. Então tem pessoas que desconhecem do que é uma traição. Então para trair não precisa um ato sexual. Precisa uma intenção. É somente a intenção para haver uma traição. E é por isso que tem muitas pessoas que não sabem quando Deus fala em Mateus 7:6, não deis aos cães coisas santas, nem dei aos porcos as vossas pérolas. Não, para que não aconteça que pisem com os pés e voltando-se para vós despedacem. Quer dizer, o que Deus está explicando sobre isso? O que Jesus ensinou sobre isso? Você dá coisas santas e coisas boas aos porcos, que ele não quer saber, não quer ouvir, não concorda, e você não consegue nem conversar com essa pessoa. Então, geralmente, quem é assim, ele não sabe a diferença entre caráter e espiritualidade. Então, o que significa um caráter? Uma pessoa que ela tem uma falsa manifestação de caráter, ela faz coisas que na sua frente ela não fazia. É algo que ela precisa se sentir segura. Ela faz coisas que na sua frente ela faz, mas por trás ela não faz. Então, geralmente quem tem uma falsa manifestação de caráter é aquela pessoa que parece ser boa, mas não é. Parece ser justa, mas não é.
Parece falar a verdade o tempo todo, mas não é. Parece ser uma pessoa que não é interesseira. Parece que não é interesseira, mas não é. Quando você se aprofunda muito para você descobrir sobre um caráter de uma pessoa, demora não é anos, é décadas. Para você descobrir o que é um caráter formado. Imagine para você descobrir o que é as coisas espirituais. Qual é a diferença disso? Então é por isso que sobre esses assuntos de traição, não é com todo mundo que você consegue conversar. Até que nível foi uma falsa manifestação de caráter, foi uma traição, foi apenas uma mentira. Até que ponto eu posso discernir sobre esse assunto? E é por isso que não é todo religioso que ele consegue ter a dimensão da espiritualidade. Porque Deus, ele não consegue convencer algumas pessoas que elas se trancam, que elas se fecham, que elas não sabem nem das coisas naturais, quanto menos das espirituais. E isso está escrito no manual. Tem pessoas que se revoltam tanto buscando a Deus que elas não conseguem permanecer buscando. Por quê? Porque ela desiste, ela não concorda com a própria visão dela. Então, geralmente, quem é assim, ele já foi muito frustrado, ele já sofreu essa falsa manifestação de caráter. Uma pessoa que se dizia boa, mas não era, se dizia justa, mas não era, ele não consegue acreditar em Deus. Ele não sabe a diferença entre o caráter e um espírito. Então, o caráter, quando fala em caráter, é uma pessoa, é a personalidade daquela pessoa. É uma pessoa que não muda, ela se conhece. Quando se fala em caráter, é uma pessoa que ela não muda, é uma pessoa que ela já se conhece, ela sabe os seus limites. Então, ela não faz algo no escuro, no oculto, porque ninguém tá vendo, eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui porque eu sei que ninguém tá vendo. Então, quem tem um falso caráter, geralmente, ele fala uma coisa e faz outra. Ele parece ser uma pessoa boa, parece falar a verdade, parece ser uma pessoa justa. Então, geralmente, essas pessoas, elas conseguem enganar até os escolhidos. Deus explica isso na Bíblia. Até pessoas de Deus, essas pessoas, elas conseguem enganar, pessoas que buscam a Deus, porque se ela não tem o discernimento, se ela não tem uma comunhão com Deus, um diálogo com Deus, uma convivência com Deus diária, essas pessoas que têm uma falsa manifestação de caráter, ela consegue enganar essas outras pessoas, de tão que parece tanto ser uma pessoa boa, ser uma pessoa justa, uma pessoa que não mente, uma pessoa verdadeira, uma pessoa grata, que engana até os seus olhos. Mas se a pessoa, ela não é de verdade, em algum momento, passando-se décadas, você vai perceber a falsa manifestação de caráter. Quando você não concorda com essa pessoa, quando você geralmente não faz o que essa pessoa quer, você vai perceber, é aí que você vai perceber a falsa manifestação de caráter, que muitas vezes não tem nada a ver com a traição. Não tem nada a ver com a traição. Então, quando se fala em traição, quem não entende, acredita que a traição é um ato. É apenas um ato sexual. Ele desconhece dos assuntos. Eu já vi uma mulher clonar o telefone de um homem para descobrir se o homem traía ela. E ela não descobriu que o homem traía, mas ela descobriu que o homem conversava muito com uma mulher casada. E aí ela ficou observando, foram semanas, ela olhando a conversa dos dois, né? E aí ela demorou algumas semanas para que ela pegasse apenas algumas
queixas, algumas falhas que a mulher estava querendo ter um relacionamento com o marido dela. Né? Ela clonou o telefone do marido. E aí quando ela pegou, ela simplesmente pegou o número do celular da mulher e falou com a mulher com o número dela. E disse, aqui é a esposa de fulano. E eu tô falando com você para que você tenha ciência que eu pego no celular do meu marido e que eu vejo as conversas do meu marido com você. E a mulher respondeu, não, dona fulana, seu marido não lhe trai comigo não tenho nada com ele, eu sou uma mulher casada. Eu sou uma mulher casada, eu não tenho nada com ele, nós somos apenas amigos. Ela falou para a mulher. E aí a mulher do homem foi e disse para ela, não, fique à vontade, eu não tô ligando para você, não é para brigar, não é para reclamar, é só para que você tenha consciência que ele é casado, mas que eu tenho todo o livre árbitro de pegar no telefone do meu marido e eu sei que você conversa com o meu marido. Mas já que você está alegando que não é nada demais, que você é apenas amiga dele, eu vou comunicar ao seu marido o tipo de assunto que você está tendo com o meu marido. Porque ela disse que nas conversas, um dia estava chovendo e ela estava toda enrolada no lençol e ela conversando com o homem, ela disse para o homem, né, para o marido da outra, que, eu tô com tanto frio, tô aqui toda enroladinha no lençol. Quer dizer, era uma conversa mais íntima. Era uma conversa já puxando para duplo sentido. E aí quando a mulher dele disse para ela, já que você acha natural esse tipo de assunto, que você conversou com meu marido, então eu vou descobrir o número do seu marido e vou mostrar para eles os assuntos que você tem com o meu, já que você acha natural ser uma mulher casada e tá conversando com o meu marido sobre esses assuntos que você tá conversando. Que tá chovendo, que tá comendo, que tá fazendo. Então, já que você acha tão normal assim, nada mais justo do que comunicar ao seu marido que não há traição. Já que não é traição, já que você não tá errada. E aí, quando a mulher falou isso pra ela, o papo mudou totalmente. Né? Ela já não quis mais o assunto com o marido da outra, já trocou de chip, ficou morta de medo, quis se afastar. Por quê? Porque havia uma traição. Não uma traição de sexo, mas havia uma segunda intenção nos assuntos, nas conversas. E é isso que eu quero que você entenda. O que é uma falsa manifestação de caráter e o que é uma traição. Que muita gente acredita que a traição é apenas se tiver um ato sexual. E aí quando você não entende sobre a traição, quando você não entende, você não concorda quando se fala que a traição não é nada de espiritual. E aí você diz que você não sabendo sobre transgressão e iniquidade, geralmente você não vai entender isso que Deus explica aqui em Mateus 7,6, que é não dei aos cães coisas santas, nem dei aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se a vós despedacem. O que Jesus estava ensinando sobre isso? É que quando você se relaciona com uma pessoa que tem uma falsa manifestação de caráter, você vai se doar para essa pessoa, mas você vai perceber que você não vai conseguir, né, ser recíproco, não vai ser recíproco. Você vai se despedaçar no trajeto. Quando você se relaciona com uma pessoa que ela tem falsa manifestação de caráter, as coisas não se permanecem da mesma forma. E aí você vai descobrindo coisas ao longo do tempo. Quando uma pessoa, ela tem uma falsa manifestação de caráter, geralmente ela é assim. Mas quando uma pessoa ela tem uma falsa manifestação de caráter e o problema não é espiritual, é natural, não é espiritual. Geralmente essas pessoas, com o decorrer dos erros, ela vai observar que errou. Quando uma pessoa ela tem
falsa manifestação de caráter apenas, e não é um problema espiritual, ela vai ter a visão que ela errou, ela vai querer mudar, ela não vai persistir naquele erro. Quando uma pessoa, ela não está se tratando de um problema espiritual, está se tratando de um problema de falta de caráter. Quer dizer, eu errei, mas eu vi que eu errei e eu mudei. Quando uma pessoa ela tem uma falsa manifestação de caráter, geralmente ela é assim. Ela sabe que errou, ela se arrepende de alguma coisa que ela fez, ela volta atrás, ela tem medo de ser injusta com alguém. Então, a falsa manifestação de caráter é uma coisa. Quando você está lidando com problemas espirituais, a traição já é outra coisa totalmente diferente. E quando uma pessoa ela é religiosa, ela não tem essa dimensão. E quando uma pessoa ela vive transgredindo, por mais que você fale com ela, ela não é convencida dos seus próprios erros. Por mais que você fale, se ela estiver nesse nível de espiritualidade, ela vive na transgressão junto com a iniquidade, você vai mostrar a essas pessoas, você está lidando com uma pessoa que ela é mentirosa, um exemplo, e você sofre na mão dessa pessoa. Eu vou lhe dar um exemplo para que você entenda do que Deus explica de uma falsa manifestação de caráter ou de uma pessoa que vive transgredindo junto com a iniquidade. Você está falando, mas ela não está ouvindo, ela não concorda, ela não quer mudança, você não consegue convencer a essa pessoa que o problema está nela. Porque ela vive transgredindo, ela está vivendo problemas que é de geração. Por isso a Bíblia fala de problemas que são de transgressores. São pessoas transgressoras, são pessoas ímpias. E é por isso que você tem que ter essa diferença. Uma pessoa que ela traiu e se arrependeu e foi uma falsa manifestação de caráter, geralmente ela vai mudar. Geralmente ela vê o erro e parte para o acerto, quando é uma falsa manifestação de caráter. Mas quando é um problema de transgressão e iniquidade, nada faz essa pessoa mudar. Nada. Por quê? Porque a visão dela, ela não consegue ruminar. Ela só reza. Mas ela não vê o erro, ela não se percebe, ela não se conhece. E por mais que você diga que ela tá errada, que ela tá mentindo, que você tenta mostrar a essa pessoa, ela não tem a visão. E aí, nesses casos, é que o perdão tem que ser esse perdão que a Bíblia diz que perdoar é uma coisa, mas conviver é outra. Quer dizer, quando uma pessoa ela vive transgredindo e ela não quer mudança, e ela não quer ouvir, ela não quer Deus, e ela não quer tratamento, ela não concorda, nada que você fizer não vai adiantar. Nem você orar, nem jejuar, nem nada. A única coisa que você consegue é você mudar. A única coisa que você consegue é você sair de cenário. Aí sim você vai dizer, eu vou perdoar, vá com Deus, eu não quero papo, eu não preciso mais passar por isso, eu já sofri demais. E aí sim é quando vem esse perdão, mas sem uma nova oportunidade. Sempre a pessoa não se permite tá perdoando mais, porque esse perdão que você favorecer essa pessoa, geralmente ela vai jogar na lata do lixo. Você vai dar pérola aos porcos. Não vai adiantar. É isso que Deus está dizendo aqui. Então, quem vai se despedaçar é a pessoa quando voltar, quando ela voltar, que ela reencontrar o problema. Quando ela estiver lidando com o problema por várias vezes, 2, 3 vezes, ela vai se revoltar. E é por isso que Deus diz, não dê aos cães
coisas santas, nem dei aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se para vós despedacem. Você sofra com o perdão que você ofereceu. Você sofra em conviver com uma pessoa que para ela nunca está errada. Ela sempre tem razão. O erro nunca está nela. E ela não tem a visão. Então isso não significa um tratar de personalidade. Não tem nada a ver de personalidade. Quando você fala de personalidade, uma pessoa que está falando de personalidade, que não está lidando com coisas espirituais, ela volta atrás. Ela se arrepende, ela quer mudar. Ela viu que errou. Mas quando uma pessoa está nesse nível espiritual que está transgredindo, ela não consegue. E é por isso que tem pessoas que não sabem discernir entre a personalidade e a traição. Ela não sabe a diferença do que é uma transgressão, do que é a iniquidade. E é por isso que não é com todos que a gente deve conversar esse tipo de assunto. Por quê? Porque não é todos que conhecem, não é todos que entendem, não é todos que querem, mesmo estando dentro da igreja, mesmo sendo crente. Mesmo dizendo que crê em Deus, mesmo aceitando Jesus, ele desconhecendo desse assunto e não querendo saber, você não vai convencer. Se a pessoa não quer saber. Entende? Então ela trata tudo de forma natural. Ela diz que crê, mas com ela trata as coisas de forma naturais. Ela não trata com a palavra. Entende? Ela não trata com a palavra. Então, por que é que geralmente tem pessoas que mesmo aceitando Jesus, ela tem esses níveis de problemas que são espirituais, entre transgressão e iniquidade, e quando você vai falar com alguém que não conhece, ele tira todo o seu entendimento, ele tira toda a sua fé, toda a sua crença, tudo que... Então, se você não é capaz de ouvir a Deus e vai conversar com uma pessoa dessa, você não consegue aprender nada. Porque se Deus falar, aquela pessoa que não crê que Deus fala, ela vai dizer que você tá louca, que Deus não fala, que Deus não é isso. Ela não quer Bíblia, ela não quer aprender nada, ela não crê dessa forma. Então ela vai desfazer de você. Ela vai desfazer de você, ela não vai conseguir lhe ajudar. É isso que Deus explica. Então, tudo aquilo que você julga, você, na maioria das vezes, você vai ter que lidar com a situação. Então, quem desconhece do assunto, ele vai estar o tempo todo falando mal e se vitimizando. Porque ele desconhece desses assuntos, que é transgressão e iniquidade. Então, quando você entra no relacionamento com uma pessoa, você tem que ver o histórico dessa pessoa, você tem que tentar ouvir o que Deus vai dizer para você, para que você não se perca, tanto com as aparências, tanto com o que você tá vendo, que todo mundo tem visão para ver, como com o passado da pessoa. Com o passado. Então tem pessoas que quando ela não é espiritual, ela é natural, ela vai fuçar o passado da pessoa. Ela vai querer saber o passado daquela pessoa e ela vai ter o passado como presente. Ela não aprendeu com nada, ela não amadureceu com nada. Ela é uma pessoa que é só natural. Então ela vai escafunchar o seu passado. Ela não crê nessas coisas. Entre transgressão e iniquidade, ela não dá razão a nada disso. E aí nada que Deus falar, que Deus fizer, ela não tem a visão. Ela não tem essa visão. Ela quer viver pela razão dela. Ela pode ser até um religioso. Mas ela quer viver pela razão dela. É como uma pessoa, tipo pessoas que nunca deu download, entendeu? Ela tá só acumulando experiências. Ela não adquiriu experiências, ela tá acumulando. É diferente eu digerir uma experiência e aprender com ela. É diferente quando eu erro e eu vi que eu errei. E uma pessoa que nunca erra, que não se arrepende, que não tem medo de ser injusta.
Entendeu? Então a pessoa que está transgredindo, ela não tem medo de ser injusta, ela não tem medo de ser ingrata. A mentira para ela é algo bom, é um nível totalmente diferente de uma pessoa que carrega uma falsa manifestação de caráter. Então a falsa manifestação de caráter, geralmente, quem não tem caráter, geralmente se a pessoa não tem caráter, ela não vê. Ela diz que tem caráter, mas o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar um problema de alguém que ela sabe que não tem aquele problema e vai se escorar no problema de alguém. Ela vai julgar alguém, mas dizendo que tem caráter. Mas ela vai naturalizar a mentira, ela vai naturalizar a falsidade, ela vai naturalizar a ingratidão, ela desconhece sobre tudo. Então, como é que você conversa com uma pessoa sobre traição se ela não sabe nem o que é traição? Então, veja como perde a razão, né? Por isso eu lhe contei esse caso dessa moça que clonou o celular do marido. Ela foi conversar com a mulher ainda estava dizendo que não era traição, não. Era só uma amizade. Quer dizer, precisou ela expor o assunto para a mulher, para ela se tocar que ela estava errada. Porque ela ainda estava defendendo que não era traição, não. Ela era uma mulher casada, honesta, e ela não estava mentindo nem traindo. Era um assunto bobo. Se você pega no celular do seu marido, mas eu tô conversando com o seu marido, mas não é nada demais. Pode olhar. Então, aí quando ela disse que ia mostrar as conversas pro marido dela, aí a figura mudou. Aí a conversa já passou a não ser natural. A conversa já passou a não ser normal. Aí ela já se viu com um problema que ela não estava vendo, que era um problema. Entendeu? Quando é que uma pessoa, quando ela não vê que está mentindo, quando ela quer justificar o comportamento, são pessoas que vivem transgredindo. Então nada muda, a não ser quando ela tem a visão de perder. Quando ela tem a visão de perder, é que ela pode se atentar, antenar. Epa! Mas enquanto ela não tem a visão de perder, ela está defendendo o comportamento. Ela está dando razão ao comportamento. São pessoas que vivem transgredindo. Então é por isso que sobre esse assunto de traição, você não pode pedir ajuda ou conselho com todas as pessoas. Porque tem pessoas que não sabem a diferença. Transgressão, iniquidade, traição e falsa manifestação de caráter. Ela não sabe nada disso. Eu fui uma das pessoas que mais falei e que mais julguei no mundo sobre traição. Eu sofri muito no meu primeiro relacionamento sobre traição. E eu dizia que se as gaias, elas passassem a todo mundo ver, eu devia andar assim, pensa, torta, de tanto peso de gaia que eu já tinha levado na vida. E já tinha batido, já tinha brigado, já tinha sofrido sobre traição. Mas eu desconhecia sobre transgressão e iniquidade. E aí o que aconteceu comigo? Eu terminei traindo porque quem não entende diz é falta de caráter. E aí quando você entra num relacionamento com um homem que mente, que ele tem uma falsa manifestação de caráter, e por mais que você diga que ele está mentindo, ele nega que está mentindo. Entende? Então, se ele nega que está mentindo, se ele não se arrepende de nada, se ele está o tempo todo justificando os erros dele, se ele está o tempo todo dando razão a ele, mesmo vendo os cenários da vida dele, ele vive transgredindo. Ele vive transgredindo. Então, na maioria das vezes, essas pessoas, o que é que acontece com elas? É por isso que se o pai traiu ou a mãe traiu, a pessoa termina traindo. Porque vive transgredindo. Então, no meu caso, o que aconteceu? Esse relacionamento meu, o homem, ele falava da família dele, dos pais dele, que houve traição dentro da casa dele, né, separação e tudo. Ele foi criado uma época com a avó por conta das separações e tudo. Então ele julgava muito a mãe dele, falava muito mal da mãe e do pai. Falava mal. Quer dizer, teve visão que traição era errado. No primeiro relacionamento, o que aconteceu com ele?
Ele traiu a mulher dele. Ele traiu a primeira esposa dele, a mulher que ele vivia. Mas ele justificava que não foi casamento, morava junto. Não teve casamento no papel, então para ele não era traição. Traiu a mulher, trocou a mulher por outra, foi morar com a outra. Com a outra, ele traía também. Traía a segunda mulher também. E aí, separou dessa segunda mulher que viveu alguns anos. E aí, quando eu conheci ele, ele falava mal da mãe, falava mal da primeira mulher, falava mal da segunda mulher. E quando entrou na minha vida com essa falsa manifestação de caráter, mostrando ser uma coisa muito boa, aparentemente, até no entanto, quando eu percebi que ele mentia, eu achei que eu ia conseguir lidar com essa situação. A falsa manifestação de caráter. Pode ser mentiroso, mas me ama. Pode ser falso, mas me ama. Pode ser tudo de ruim, mas para mim é tudo de bom. E aí você tá lidando com essa falsa manifestação de caráter. E aí o que é que vai acontecer com você quando você entra nesse tipo de relacionamento? Quer dizer, quando você acredita que Deus não é o responsável pelas coisas que acontecem na terra, quer dizer, o filho julgou a mãe, julgou o pai, traiu a primeira mulher, traiu a segunda mulher, fez tudo errado. E agora que a mulher traiu ele ainda é a vítima. Ele não é o vilão. É isso que quem vive transgredindo não tem a visão. Ele não tem a visão. E aí, por que foi que eu traí? Eu traí por vingança. Eu não traí apenas por trair. Eu não traí sem motivo. Quando você se aprofunda do que é uma traição e você estuda, as razões são diversas de motivos sobre traição. Traição sexual. Quando se fala em traição, são várias. Onde umas traem por interesse financeiro, outro trai por vingança, outros traem por falta, por abandono, por não ter. Entende? Traição sexual. Traição sexual, que não tem nada a ver com manifestação, falsa manifestação de caráter. Quer dizer, a falsa manifestação de caráter é uma pessoa que ela mente por bobagem. Ela mente por tudo. É uma falsa manifestação. Ela engana todas as pessoas. Ela engana até com quem ela convive. Ela consegue enganar. Já a traição não. Ela se modifica. As traições no mundo, por isso existem vários motivos de trair. E aí quem nunca traiu, que não sabe sobre traição, que não sabe sobre as razões, geralmente ele vai dizer isso. Que não tem nada a ver com espiritualidade. Que traição é uma falsa manifestação de caráter. Se ele desconhecer sobre transgressão e iniquidade. Quer dizer, cadê a justiça de Deus quando você se envolve nesse tipo de relacionamento? Uma pessoa que não vê que mente, que não vê que erra, que está o tempo todo justificando, que julga, que fala mal, que critica. Então, como é que Deus vai agir? Onde é que você vê Deus nesses espaços, nesse histórico aí? Quer dizer, o homem falava mal da mãe e do pai. Fala mal da primeira mulher e trai a mulher. Aí largou a primeira mulher pela segunda mulher e dizia que não era casamento. Porque casei porque apareceu grávida, tive que assumir, eu nem queria morar, que isso era verdade. Foi o pai que botou na cola, você vai assumir, a mulher tá grávida, e ele foi morar com essa mulher sem amor, só porque a mulher estava grávida, e aí continuou traindo a mulher, largou a mulher por outra, e a segunda mulher? Por que traiu a segunda mulher? Aí já não sabe o motivo. Aí vai justificar. Entende? Aí agora ele acha que vai conseguir. Quem vive transgredindo é assim. Agora ele acha que vai conseguir entrar na vida da terceira mulher, ou quarta, ou quinta. Mas agora ele vai. Agora é ele que dita as regras. Agora ele não quer mais trair. É assim que ele pensa. Eu já vi que traía a primeira, eu já vi que traía a segunda, eu já vi
muita coisa errada na minha vida, mas agora eu vou investir nesse casamento. Eu não vou mais trair. Porque ele desconhece sobre transgressão e iniquidade. E aí o que aconteceu comigo? Por que aconteceu isso comigo? Quer dizer, quando eu estava já me organizando para o casamento, para a festa do casamento, eu peguei o homem numa mentira que eu percebi que eu tive que me desfazer de mais dinheiro para assumir aquela festa que eu estava proporcionando para os meus convidados, que de repente o homem começou a não ter o dinheiro, as coisas começaram a dar errado para ele dizia que não estava recebendo bem, e eu assumindo os compromissos do casamento, no intervalo, e eu acreditando que ele não estava ganhando bem, que ele não tinha recebido, e eu assumindo as coisas, né, buffet, decoração, enfim, as coisas da festa. Depois do casamento, eu descobri que foi uma mentira. Começou as primeiras decepções. Porque ele, batendo boca com o filho mais velho, já de maior, ele disse que deixou de ajudar a mulher como deveria, para agradar ele, e comprou uma moto para ele, escondido de mim, para ser bom para ele. Mas ele estava batendo boca com o filho e dizendo: eu sou errado demais. Eu sou muito errado. Porque eu deixei de investir mais no meu casamento para lhe ajudar a comprar uma moto. E aí o que você faz comigo? Eu só presto para lhe dar as coisas. E aí na hora ele batendo boca, discutindo com o filho, eu fiquei assim. De ter descoberto pela própria boca dele. Eu já sabia que ele mentia. Eu casei sabendo. Mas eu não tinha, era visão do prejuízo, das consequências do que era mentira. E essa foi uma das primeiras decepções. Quando eu descobri que eu tinha me apertado mais, gastado mais, sozinha, fiquei agoniada, porque ele dizia que não tinha recebido, que não, as mentiras, para ajudar o filho. Tive a primeira decepção. Na segunda decepção que eu tive, por isso eu traí. Preste bem atenção para você entender. Por isso eu traí. Na segunda decepção, o filho foi preso. E aí, quando o filho foi preso, eu decidi, né, correr atrás de advogado para ajudar, porque eu era amiga de um delegado que tinha influências, para o advogado não sair caro para eles, para os pais, que eu não era mãe. Mas mesmo assim, tudo que eu fazia, eu levei nome de ingrata. Eu vi que não teve gratidão nenhuma. E aí eu fiquei sustentando a casa sozinha, porque o filho dele, né, estava preso e ele gastando com advogado. E mesmo com a minha ajuda, mesmo eu correndo atrás, mesmo eu me prontificando para ajudar, eu fui desmoralizada por uma pessoa da família dela, da ex dele, porque eu não queria que desse o documento da minha casa. Então eu via o que era a ingratidão de uma pessoa, o que era a falta de humildade das pessoas, e eu fui me revoltando com o cenário do que eu estava vivendo, das humilhações que eu passava, por mais que eu fizesse, entende? Quer dizer, eu que assumi a casa sozinha, e ele dizia que era porque eu era meu filho, você tem que entender. Quer dizer, eu faço a minha parte e a pessoa não faz a parte dele, e aí você vai se revoltando no decorrer. É isso que esse versículo está dizendo aqui. É isso que esse versículo está dizendo aqui. Que a pessoa vai voltar-se para si quando você se doa e faz tudo por uma pessoa que ela não age com justiça, não age com gratidão, que ela não vê que está mentindo, que ela é falsa e mentirosa, é uma falsa manifestação de caráter. E nada que você fizer vai mudar isso. E aí o que aconteceu comigo, depois de muito quebrar a cara, depois de eu ter visto muitas mentiras, muitas humilhações, de eu ter lidado com isso de perto, eu fui ficando muito revoltada com o casamento. Eu fui ficando muito desgostosa em perceber que o marido que eu confiei, que eu acreditei, que eu me doei, que eu fazia tudo, mas eu não tinha marido, eu tinha marido de aparência. Mas aí era eu que sustentava a casa. Era eu que era o homem e a mulher da casa. Entendeu? E aí eu fui ficando revoltada com isso.
E quando foi um dia, eu abri a boca para dizer. E com a boca que eu falei, eu dei a legalidade. Eu comecei a dizer que eu estava revoltada, que eu não estava mais nem aí pro casamento, entendeu? E aí eu fui ficando cada vez mais desgostosa, e foi quando apareceu uma pessoa que já vivia dando em cima de mim há mais de um ano, e eu dando um não. Mais de um ano, essa pessoa dava em cima de mim, e eu dizia que não queria, não tinha interesse nenhum, e de repente nasceu o interesse, porque eu dei legalidade pela boca. Eu falei. E aí eu pergunto a você, onde é que Deus entra nesse cenário do que é transgressão e iniquidade para pessoas que não sabem a respeito do que é uma traição? Para as pessoas que não sabem o que é traição. Porque tem pessoas que não sabem o que é traição. Então ela acredita que trair é só um ato sexual. Eu só traio se eu estiver indo para a cama com uma pessoa. Mas ela viver mentindo, fingindo, com falsidade, com ingratidão, para ela nada disso é traição. E aí você entende por que é que algumas pessoas que entram nesse nível de cegueira espiritual, que Deus diz que quem vive traindo não tem visão nenhuma da própria alma, não sabe nada do espiritual, vive transgredindo junto com iniquidade. Aí você percebe no cenário de vida como é que dá a legalidade, que Deus faz se cumprir. A pessoa vai pagar tudo aquilo que ela fez, que ela achou que não ia dar em nada. Ela achou que não ia dar em nada. Que viver julgando, viver mentindo, viver traindo, na hora que ela quiser, ela vai consertar o cenário da vida dela. Agora eu vou levar o meu casamento a sério, agora eu não vou mais trair, mas ele não tem a visão do que é uma falsa manifestação de caráter. Ele não sabe o que é uma falsa manifestação de caráter. Quando eu tenho uma falsa manifestação de caráter, mas eu não vivo mentindo, eu não vivo traindo, eu não vivo julgando, eu não vivo nada disso. Quando eu traio, eu quero resolver. São dessas pessoas que dizem assim: eu traí, mas eu assumo a minha bronca. Eu traí, mas eu não quero ser mais casada, eu não quero mais um marido, eu quero um amante. Entendeu? Quantas pessoas no mundo você conhece que foi assim? E quantas mulheres você conheceu que largou o marido, traiu o marido com o amante e até hoje está com o amante? E sustentou e segurou a relação e terminou casando com o amante, e todo mundo diz que não é de Deus. Todo mundo diz que não é de Deus. Essas pessoas têm até cisma de buscar a Deus. Muitas pessoas dessas. Porque Deus não apoia isso que eu fiz. E eu tô até hoje, tô feliz com meu marido. Casei. Meu primeiro marido era um banana, um gigolô, um traidor. E eu traí o marido, larguei o marido pelo amante e agora firmou meu casamento. Quantas pessoas você conhece nesse nível de transgressão junto com iniquidade? Dessas pessoas que às vezes não quer nem religião na vida dela, não quer Deus pra nada, porque o cenário dela foi uma bagunça desde o começo da vida. E ela cometeu esse erro, porque não é certo. Não estou dizendo que é certo. No meu caso, deu errado. No meu caso, deu errado. Porque eu peguei o outro mais mentiroso do que ele. E quando eu percebi, chutei o pau da barraca, mandei embora da minha casa. Suma, que se eu quisesse mentiroso na minha vida, eu tava com o marido. Não quis. Mas quantas mulheres, ou até homens, você conhece que aconteceu esses casos e as pessoas simplesmente elas grudaram e não se separaram mais? Eu conheço várias. Que o marido era beberrão, traidor, mentiroso, e a mulher traiu o marido com o amante, ficou com o amante até hoje, tem família com o marido. E aí quando você não entende sobre isso, entre transgressão e iniquidade, essas pessoas elas não sabem
o que é uma falsa manifestação de caráter e o que é uma traição. Veja como é interessante o que Deus explica, que não é nada de forma natural do que Deus explica. Então é por isso que Deus diz aqui, Jesus ensinou isso. Em 7:6, Mateus, não deis aos cães coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas. Quer dizer, não adianta um bom se juntar com o ruim. Se juntou com porco, farelo come. Acontece os mesmos erros. É por isso que até eu não estava me reconhecendo. Porque eu falei tanto de traição, porque eu julguei tanto e eu estava traindo. E aí o que aconteceu comigo? Eu comecei a justificar. Eu não sou uma mulher de trair, eu não gosto de mentira na minha vida, eu quero me separar. Mas sabe o que eu ouvia de algumas pessoas? Não separe não. Homem não presta. É melhor você ser casada e ter um amante do que você se separar e quebrar a cara com seu amante. Porque homem não presta. Você já quebrou a cara com vários. Não se separe. Era assim que eu ouvia. E aí Deus explica, para que não aconteça que pisem com os pés, voltando-se para vós, despedacem. Quer dizer, eu estava uma mulher despedaçada. De tanto que eu já tinha tentado acertar na minha vida. E é por isso que Deus, Ele condena quem abre a boca para julgar a vida dos outros. O que uma pessoa ela vem passando na vida, o que levou essa pessoa a trair, o que levou essa pessoa a errar. Por isso que Deus condena tanto o julgamento. Para que você entenda que a falsa manifestação de caráter é uma coisa e a traição é outra coisa, totalmente diferente. E aí eu que segurei a bronca. Quero separar, não quero mais, não gosto de viver de aparência, não gosto de mentira, eu quero resolver a mentira, eu quero separar. E comecei a desprezar, e comecei a chegar em casa mais tarde, e comecei só vir pra cama quando o homem já tá dormindo, porque eu quero que ele se toque, que eu não quero mais, porque o homem não fala a verdade, não sustenta a casa, porque me humilha, porque é mentiroso, porque é falso, porque eu não aguento mais, porque eu já vinha saturada. Quando uma pessoa ela já vem saturada de outros relacionamentos, que ela já começa a vida dela debaixo de transgressão e iniquidade, é isso que acontece. Eu quero que você entenda, para você entender o que é transgressão e iniquidade, porque tem gente que desconhece, tá dentro da igreja, mas desconhece do assunto. E é por isso que quem desconhece, ele diz assim, eu perdoo a traição, mas o traidor não convivo mais. Eu não convivo porque eu não confio. Então, quando uma pessoa ela tem falsa manifestação de caráter, ele vê que errou. Ele quer consertar o erro dele, ele não quer viver debaixo do erro. É diferente de uma pessoa que está transgredindo. Ele não vê, apesar que eu vivia transgredindo, mas eu queria sempre consertar, eu queria ajeitar, eu queria saber o que é Deus, eu queria ser feliz, eu queria me dar bem na área sentimental. Entende? E aí você percebe porque é que junta esse cenário de pessoas que não sabem sobre a espiritualidade e tentam refazer a sua vida dessa maneira, que vem de relacionamentos abusivos, como eu passei, né? Que cai na mão de pessoas com uma falsa manifestação de caráter, que por mais que você tente mostrar, por mais que você diga, ele está justificando, ele está dizendo que é você, que ele não mente, que ele não é errado, que ele está sempre certo. E aí quando você vai olhar o cenário dessa pessoa, é como eu estou dizendo para você. Quer dizer, justifica, fala mal e se vitimiza a vida toda. Nada muda na vida dessa pessoa. Só vai mudar para pior. Só vai mudar para pior. Quem não quer ver que erra, a vida dela só muda para pior. Porque entre erros e acertos eu tentei acertar. Mas entre erros e acertos dessas pessoas que elas não querem acertar, que elas querem o tempo todo só consertar aquele erro, que foi o caso dele, que disse, não, agora eu casei, agora eu não quero mais trair.
Eu não quero mais trair, mas continuou mentindo, fingindo, falando mal, se vitimizando, e aí não tem essa visão do que é a traição. Do que é a traição? Ele está traindo a ele mesmo. Uma pessoa que ela mente, ela vive transgredindo, porque ela mente para ela mesma. Ela não quer ser convencida por Deus, não, que ela está errada. Ela não quer se arrepender de pecado, ela não quer pedir ajuda de Deus. E é por isso que a vida dela vai mudando, mas ao mesmo tempo que muda para melhor, cai novamente. Que é isso que a transgressão faz na vida das pessoas. Melhora, mas volta para o mesmo quadro. Entende? Porque se a pessoa não vê que erra em situação nenhuma, ela está o tempo todo errando. Ela volta para o mesmo vômito. Ela comete outro erro de outra maneira, mas vai errar. Quem não entende sobre a palavra, ele erra várias vezes. Porque não busca Deus. Ele erra em sentidos diferentes, de formas diferentes, mas termina errando. Mesmo tentando acertar, ele termina errando. Então o que diz isso é transgressão. Eu vivo problema de geração. Eu vivo problema de geração. E é por isso que eu estou dizendo o caso dele. Quer dizer, não julgava a mãe que era errada e o pai? Não vivia falando mal do pai e da mãe? Ah, agora eu justifico. A primeira mulher não estava casada, por isso eu traí. Por isso eu fui sacana. Mas agora eu vou... Mas eu não me dava... Eu casei só porque estava grávida. Eu fui morar com essa mulher, mas eu não tinha amor. Meu pai sabia. Eu fui por obrigação. Aí quando vai para a segunda, termina traindo a segunda? Traiu a segunda também? Quer dizer, como é que vai pagar todos os erros? Um dia ele olhou para mim e disse, você está pagando seus pecados. Quando Deus mandou eu sair do pecado, ele disse, você está pagando seus pecados. E eu disse a ele, eu estou pagando e você não. Olha como é fácil dizer do meu pecado. O transgressor, ele é assim. É fácil julgar o pecado do outro. Você está pagando os seus pecados. O que fez comigo, porque me traiu. Eu digo, nossa, eu estou pagando e você não. E você não está pagando. Você julgou sua mãe, traiu a primeira, traiu a segunda. E agora, quando foi corno, você disse socorro. A errada é a mulher. Quer dizer, são pessoas que, por mais que ela esteja sofrendo, ela não sabe o que é transgressão e iniquidade. E eu disse isso que eu estou dizendo aqui para você, eu disse para ele. Que depois ele tentou voltar. Mesmo ele sabendo, mesmo ele vendo que eu fui morar com o homem, morei 6 meses com o homem. Mesmo eu dizendo a ele, eu traí, eu menti, eu enganei. Ele queria voltar. Entende? E aí você entende que as pessoas, elas querem resolver a vida delas por conta delas. Elas não querem Deus para que Deus convença ela e ela mude. Se eu não sou convencido do meu erro, eu não mudo. Se eu não vejo o meu erro como erro, eu não mudo. E é por isso que essas pessoas vivem sofrendo. Elas acreditam que Deus vai condenar ela por um erro. Ah, se eu fiz isso, como é que agora eu vou ser crente se Deus não vai abençoar esse casamento que eu tô? Se Deus não apoia o que eu fiz? Se eu larguei a minha mulher por essa mulher e agora Deus diz que isso é errado, não tem como. Não tem como, porque Deus diz que tem que abandonar, mas você tem que ver o contexto da vida da pessoa. Por isso que quando Deus disse para mim, você nunca foi casada, eu fiquei de boca aberta. Como eu não fui casada? Que eu casei na igreja de Véia Grinaldo, como eu não fui casada? Quer dizer, quando você não vai para a palavra de Deus para entender o que eu errei, como eu errei, o contexto dos meus erros, eu mesmo fico dando veredito na minha vida. Entende? Eu mesmo fico julgando o que é certo e o que é errado para mim. Eu não quero que Deus diga nada. Eu mesmo já sei que eu estou errado. E muita gente que é assim, ele não quer Deus. Muita gente que é assim não sabe sobre Deus.
E aí quando você vai conversar com essas pessoas, geralmente ela vai dizer isso. Traição é uma pessoa que não tem caráter. E aí você não entende o cenário, o contexto da vida da pessoa, o que ela já viveu, o que ela já passou. Quer dizer, eu mesmo me autocondenei, eu meti os pés pelas mãos, eu errei feio, mas porque eu já não aguentava mais tentar ser boa, tentar ser justa, ser traída, ser enganada, eu não aguentava mais. E quando eu decidi trair, eu não pensei, na minha cabeça, eu não fui trair para largar. Eu fui trair para me vingar. Eu digo, eu já vivo de aparência, já tô que não suporto, sou o homem e a mulher da minha casa, meu marido vive mentindo para mim, vive escondendo dinheiro, vive fazendo tudo errado, para mim eu não sou uma mulher casada, eu não me sinto casada. Eu não me sinto casada. E comecei a falar, e aí aconteceu tudo isso que eu tô dizendo a você. Mas quando você olha o cenário da vida do homem, como ele ia pagar tudo que ele já fez? Como é que ele ia pagar? Porque Deus diz, aquilo que você fez, vão fazer com você. Se você traiu, vão lhe trair. Vão lhe trair. E aí quem nunca traiu e foi traído, diz, mas eu nunca traí. Mas se você se relacionou com uma pessoa com uma falsa manifestação de caráter, com uma pessoa que não busca Deus, que não tem Jesus na vida dela, se o pai traiu ou a mãe traiu, ele vai trair. Simples assim. Acreditando ou não, é assim que funciona. É assim que funciona. Porque muita gente trai por vingança, trai por necessidade financeira, trai por qualquer motivo. Trai por qualquer motivo, mas quando você vai olhar o que Deus explica sobre traição, não é sexo. Deus não explica sobre traição, sobre sexo. Deus explica para você que você deve fugir da traição, porque quando você entra no nível de trair, você está traindo a você mesmo. Você está transgredindo. Você não é convencido dos seus próprios erros. Você vive cego espiritualmente. Você não tem discernimento. A sua alma é como se o espírito está morto. Você vive achando que sabe tudo sem saber nada. E aí você vai tendo outros níveis de erro, outros graus de erro. E é por isso que chama de transgressão. Entende? É por isso que chama de transgressão. Quer dizer, para que eu viva um cenário parecido, comportamentos replicados da família, problemas repetitivos, tem que existir um cenário, uma história. Tem que ter a razão, a causa. E é isso que as pessoas não sabem sobre uma falsa manifestação de caráter e uma transgressão e iniquidade. Quando você fala com um religioso sobre traição, ele vai dizer isso. Traição não tem nada a ver com espiritualidade. Traição é uma falsa manifestação de caráter. Então quer dizer, todo mundo tem o seu caráter. Mas o seu caráter, ele vem baseado numa epigenética, que é o que a ciência explica e o que a Bíblia explica. É uma epigenética, é aquilo que você puxou dos seus pais. Ninguém não nasceu de uma abóbora, do nada, de uma explosão. Então, se você vive um nível de problema, você vive um problema que é de geração, você tem que entender a razão do problema. Ou o problema ele vai apenas se moldar. O problema ele vai se modificar, mas ele vai acontecer da mesma forma, de forma parecida, para que os comportamentos sejam replicados. Comportamento repetitivo. Quer dizer, aquilo que eu mais julguei, que eu mais critiquei, que eu mais sofri, eu também cometi. E mesmo eu tentando consertar, mesmo eu me julgando, mesmo eu querendo ser justa, porque o justo, ele não quer viver de aparência, ele não quer viver de falsidade, ele não quer viver de mentira, ele nem quebrando a cara, ele quer consertar. Ele quer consertar, ele quer dizer, não, isso não tá certo.
mesmo eu perdendo financeiramente, mesmo eu levando a fama de mulher que não é certa, né? De mulher do mundo, dê o que der, dê o que der. Eu não quero viver esse tipo de vida. Para mim não tá certo. Eu não me reconheço com esse perfil, eu não quero ser assim. E aí você entende do que é uma falsa manifestação de caráter, do que Deus explica, e do que é uma transgressão. Qual é a diferença dos dois? Quando uma pessoa ela vive transgredindo, nada que ela vive, nada que ela passa, ela não tem a visão que ela promove os eventos da vida dela. Pela fala, pelo comportamento, pelo julgamento, ela quer dar razão. Ela quer dar razão. Mas desconhecendo sobre transgressão e iniquidade. E aí você entende o que é uma falsa manifestação de caráter. É aquela pessoa, a pessoa que ela tem a falsa manifestação de caráter, ela tem a visão que errou. Ela sabe que mente. Ela quer se arrepender, ela quer mudar. Ela sabe que mentiu, ela sabe que errou. Ela sabe que fez alguma coisa errada. O transgressor, ele não sabe. É por isso que Deus diz, o transgressor, ele só sabe falar mal e se vitimizar. Ele está no ponto cego da espiritualidade. Entendeu? Ele está no ponto cego, para ele não erra, para ele não mente, para ele não está errado. Então, mesmo quando ele vê que ele está errado, o que é que ele vai fazer? Ele não vai mudar, porque ele não consegue mudar sem Jesus. Que foi o que aconteceu nesse caso. Mesmo o homem vendo que mentiu, vendo que errou, ele estava ali esbravejando, jogando na cara do filho que errou, mas condenando o filho. E eu peguei na hora e eu fiquei a primeira decepção do casamento. Foi logo quando casei. Os dois bateram boca no trabalho e eu ouvi da boca dele que ele mentiu. Que eu gastei mais que ele no casamento porque ele pegava o dinheiro e dava o filho, ajudando o filho a comprar uma moto em pleno casamento. E ali eu já fiquei, né, pensativa. Se ele fez isso, eu não posso confiar no que ele fala. Como eu vou confiar numa pessoa que ela toma decisões e esconde de mim? E não pensa em mim? E me deixa na mão? Porque casamento é coisa séria. Eu contratei banda, eu contratei buffet, eu contratei tudo e de repente o homem está dizendo que não recebeu, que não recebeu, que não recebeu. Depois do casamento, eu tive essa decepção. E depois vieram outras e mais outras e mais outras decepções, que aí eu decidi me vingar. Eu digo, só pode ter o dedo podre para homem, porque eu sou casada, mas não me sinto casada, não confio na pessoa. Sou eu que sustento a minha casa, porque eram várias mentiras. E aí você tira o seu diagnóstico do que é uma falsa manifestação de caráter e do que é uma transgressão e uma iniquidade. Para que você entenda que Deus, quando ele explica que se faz aqui e se paga aqui, vai existir uma ação e uma razão. Vai ter que existir uma ação e uma razão para que as coisas aconteçam. Porque depois do terceiro casamento, eu digo, não é possível um negócio desse. Primeiro casamento, eu sofri que sou uma condenada por causa de traição. O último casamento, eu estava sofrendo por conta de mentira. De mentira? Então, qual é a diferença disso? Era melhor estar sendo traída e sustentada ou estar me sustentando e sendo enganada? Sustentando uma aparência, um cenário e sendo enganada o tempo todo. Com uma pessoa que não fala a verdade com nada. Só quer ter vantagem. Só quer ter vantagem financeira. Quer dizer, a falsa manifestação de caráter é isso. Por isso, quando Deus explica de traição na Bíblia, ele não fala de traição sexual. Ele fala de mentira.
ele fala de mentira, de interesse próprio, de finanças. É isso que Deus explica de traição. E aí quando você escuta essa história que a moça clonou o telefone do marido, você entende que enquanto a pessoa ela não vê o prejuízo, ela mesmo você dizendo, ó, eu tô vendo que você tá errando, ele tá dizendo, não, eu não tô errando não, você que tá entendendo errado. Você que tá entendendo errado. Porque eu tô conversando com o seu marido, mas o seu marido não lhe trai comigo, não. Seu marido não lhe traiu, não. Eu tô conversando com ele, mas ele não me traiu, não lhe traiu, não. Eu sou amiga. Que homem casado não tem amigo, amiga. Mulher casada não tem amigo. Tem amigos. Amigos do casal. Amigos do casal. E é isso que muita gente não entende. E é por isso que não sabe discernir do que é traição e do que é uma falsa manifestação de caráter. Ele não tem visão. Entende? E é sobre isso que eu quero que você entenda. O que é a falsa manifestação de caráter? A falsa manifestação de caráter, eu ainda consigo ver que eu errei. A falsa manifestação de caráter. Eu consigo ver e eu quero mudar. Agora eu quero mudar porque eu vi que eu errei. Eu errei e eu mudei. Eu quero mudar. A transgressão não. A transgressão a pessoa não. Por que ela quer mudar? Como ela quer mudar se ela não se vê? Então, se não tiver quem mostre a pessoa, ela não quer mudar porque ela não viu. Então, essa moça que eu contei pra você, ela só mudou por quê? Porque a moça armou uma estratégia, clonou o telefone, quando conversou com a mulher, ela não, começou a se justificar, negar. Quando ela disse, não, tudo bem. Não vou lhe procurar, não vou brigar com meu marido, não vou brigar com você, simplesmente vou observar mais. E já que você é casada, eu vou mostrar ao seu marido o tipo de assunto que você tem com o meu marido. Já que pra você não é traição. Aí ela mudou. Mudou de chip. Não quis mais papo. Ficou com medo da mulher procurar e mostrar realmente os assuntos que não eram muito agradáveis. Não tinha havido uma traição sexual. Mas estava havendo um segundo interesse nas conversas. Que se o marido dela visse, ia entender também. Ia entender. Que se não houve traição, ia haver a traição. Mas enquanto ela não viu o perigo do marido dela saber, ela estava dizendo que não. Não era traição. Não era mentira. Não era nada. Ela que estava entendendo errado o que ela estava vendo. Então aí dá para você entender a diferença de uma falsa manifestação de caráter, que ainda dá para você mostrar, e do que é uma transgressão, que você não consegue mostrar. Não consegue. Quando você fala com uma pessoa, você fala com uma pessoa que ela vive transgredindo, ela vai fugir de você do que ela querer mudar. Ela vai correr de você. Porque ela não vê que ela erra. Ela não vê que ela tá mentindo. Ela não vê que ela não quer ver. Ela não quer ver. E aí é quando você diz que o perdão ele é dado para quem quer ser perdoado. Mas o perdão que você dá a uma pessoa que ela vive transgredindo, vai ser outro nível de problema que você vai dar. Entendeu? Se você der o perdão a uma pessoa que ela vive transgredindo, você vai ter outro tipo de problema. Se ela não viu que errou, se ela não perdeu, se ela não se viu que errou, ela tá o tempo... É daquele povo que diz assim, eu traí, mas o culpado é você. Não tem aquele povo que diz assim? Eu traí, mas o culpado foi você, porque eu traí. É uma pessoa que vive transgredindo. Ela não quer ouvir, ela não quer ver, entende? Ela não quer mudança, ela gosta da mentira. Ela não quer mudar, ela não quer perder, ela não quer nada. Ela quer agir conforme ela quer, entende? E aí você não consegue nada com essa pessoa. Nem Deus consegue nada com essa pessoa. Porque ela não quer.
ela não quer, entende? Então não se conversa esse tipo de assunto de iniquidade e transgressão com uma pessoa que é só religiosa, porque ela vai botar a falsa manifestação de caráter como... Então essas pessoas que falam do caráter, ela geralmente ela vai falar do erro que ela sabe que é erro e ela não comete. Ela não comete aquele erro. Mas ela gosta de julgar esse tipo de erro, porque ela não entende como funciona esse erro, a causa, a razão do erro. Então, geralmente, essas pessoas, elas gostam de julgar. Elas vivem pela visão, elas vivem de visão, do que ela acha, do que ela crê, como ela crê. E aí você percebe que esse cenário, a maioria desses religiosos, ou não sendo religioso, né? Como é que vai buscar a Deus se Deus condena o que eu já fiz? Ele mesmo dá o veredito dele, ele mesmo julga, entendeu? E aí você se perde. Você se perde quando você não entende sobre esse cenário do que Deus está explicando. Que Deus permite, mas não é para sempre. Se Deus permite as coisas, mas não é para sempre, vai ter que consertar. Vai ter que consertar. Não é verdade? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.